Olá pessoal, beleza? Hoje eu gostaria de falar alguns temas bem importantes, principalmente o fato do porquê eu estou me ausentando aqui do canal, não postando frequentemente. Também gostaria de falar que o formato dos vídeos vai mudar levemente. E por último, dizer de fato sobre o que é o meu estudo, né? Como ele se constitui, que é uma coisa que talvez tenha ficado ausente do entendimento de muitas pessoas que vêm acompanhando ali os meus trabalhos, alguns deles, né, pelo menos. Então, a primeira coisa a se dizer aqui é por que que eu estou ausente. Por que que eu estou ausente? Isso é uma coisa meio complicada. O livro que eu estou produzindo, ele exige quase que 100% do meu tempo de produções. Então, é uma coisa muito complexa que exige muito estudo também. Exige estudo da minha parte para que eu produza o estudo, né? Então é uma investigação. Nessa investigação eu preciso extrair fragmentos de diversos autores, de diversos livros, né? Então esses fragmentos eles me servem muitas vezes para que eu possa embasar tudo aquilo que eu estou produzindo e muitas vezes eles também servem até para tonalizar aquilo que eu estou produzindo, né? Dar um certo tipo de consistência, dar algum tipo de adorno até mesmo, né? Porque são obras-primas, né? Então a gente acaba mencionando muitas vezes autores ali que são importantíssimos. Então isso requer um tempo muito extenso, né? Quase como se eu não tivesse tempo para pensar em outras coisas da minha vida, apesar de eu ter que fazer isso. Então, a produção dos vídeos ela acaba ficando para a segunda instância. Até para a terceira instância, se for colocar ali a produção dos meus cursos, que também não pode parar, né? Os cursos, eles são uma questão levemente diferente dos livros, mas eles estão quase no mesmo feeling, porque eles estão falando da mesma coisa, né? Eles estão falando desse estudo que logo mais eu vou dizer que estudo é esse e como ele está sendo produzido, né? Mas uma outra questão muito importante é a questão dos vídeos curtos longos, né? Então eu vou parar um pouco de produzir os shorts, que são vídeos curtos, porque eles acabam atingindo um nicho muito específico. Eu estava estudando um pouco a respeito disso e vi que acaba sendo direcionado, todos os meus conteúdos, eles acabam sendo conhecidos somente pelos shorts, talvez em algum momento, né? E não é essa a ideia. A ideia é que o centro daquilo que eu estou colocando em todos esses conteúdos é que ele fique conhecido, né? De fato, da onde está vindo isso. E aí é um caráter muito importante, né? Toda opinião que é emitida sobre qualquer coisa, ela precisa vir de um centro, né? Um centro de consistência, que a gente chama de centro de consistência metafísica ou filosófica, mas o ser, ele precisa ter uma ampla variedade de instrumentos, de ferramentas, de dados, para que ele possa ter consistência num núcleo. E esse núcleo dentro da mentalidade das pessoas faria com que elas, de certo modo, expressassem opiniões mais valorosas a respeito daquilo que elas veem ou do que elas passam na realidade. Então, muitas vezes elas não conseguem nem expressar a experiência que elas tiveram. Quanto mais ali fazer uma investigação, de certo modo, não vou dizer 100% imparcial, mas direcionadamente a captar alguma essência, né? Então isso daí seria muito difícil, né, esperar, porque precisa ter um nível de ponderação. Então você precisa parar, pensar, analisar, ler. Essa é uma coisa muito difícil, né? Então, de certo modo, o que a gente está fazendo aqui é isso. Esse é o estudo que eu estou propondo, um estudo que ele demora um tempo e ele também está construindo um chão da onde muitas ideias vão surgir, da onde análises mais sérias de itens da realidade, principalmente do tempo que a gente está vivendo, que é um tempo altamente controverso e que ninguém parece que tem um olhar mais crítico a respeito de certas coisas que estão se passando, que estão passando mesmo despercebido às vistas de todo mundo, né? Então se esconde às vistas, né? Como diz Sherlock. Aí, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é que tudo que eu fiz, ele teve um caráter experimental até agora, né? Mas ao mesmo tempo também carrega esse conteúdo denso que é mais ou menos simplificado. Então eu venho trazendo de maneira enfática aqui muitas vezes, ou colocando palavras que eu tento simplificar, apesar de ser uma coisa difícil. Então já não vou também tentar iludir dizendo que é a coisa mais fácil do mundo, porque eu estou simplificando. Não, é muito difícil. É difícil porque é importante, porque faz parte da alta cultura, do alto intelecto que uma mente pode atingir. Então,
é o prosseguimento do estudo dos sábios do passado, vamos dizer desse modo, né? Então, qual que é o estudo de verdade que eu estou fazendo? É o estudo da sequenciação dialética do tempo na consciência pelo objeto do ser. Então, vamos fragmentar cada uma das partes nessa frase e entender o que significa isso. Primeira coisa é o estudo da sequenciação dialética do tempo, né? Então, esse estudo da sequenciação dialética do tempo, ele pretende fracionar o tempo em três partes, né? Que seria passado, presente e futuro. No passado a gente tem a forma, a substância, a gente tem aquilo que já foi concretizado pela quantia e pela qualidade. Então, a quantia é um número e a qualidade é a forma. Essa estrutura a gente utiliza para alimentar um se fazendo, que seria o presente, do tempo em que as coisas se desenvolvem ou se desenrolam, por assim dizer. É o que a gente está vivendo agora, é o que você que está assistindo o vídeo está vendo, está vivendo, é o que eu que estou produzindo esse vídeo neste momento, que é fora do seu tempo, mas também estou vivendo. De certo modo, esse presente, né, constantemente estático, mas se fazendo em movimento, é um estudo muito complexo que talvez toma a maior parte do meu tempo atualmente, em termos de cursos, né? Então, o curso ele tem muito mais aulas, esse curso intermediário, né, que cuida do tempo presente, ele tem muito mais aulas do que os outros cursos, né? Meus cursos têm uma média de 20 aulas, esse daí está chegando a 60, né? Então, quer dizer, ele está previsto para ter 60 aulas, então é uma coisa monstruosa, assim, né? É um estudo que também requer uma análise de vários autores. Mas, sem delongar muito, o estudo do presente, ele trata do ato, ele trata do que está acontecendo no agora, ele trata também especificamente da tensão que está sendo exercida entre duas coisas no tempo do agora, né? Que é essa essência de um passado que já estava predisposto, ou por assim dizer, a priorístico ao ser, ele já veio antes e forneceu ali um receptáculo, uma forma, e o futuro, ou seja, a intenção, a intencionalidade que estava sendo, eu estava querendo ser extraída desse presente a partir da forma do passado. Então, olha só, essa sequenciação que a gente está fazendo do tempo, passado, presente e futuro, o item do futuro ele é muito complexo, né? Ele vai dizer para nós coisas como duração, memória, a própria luz que já se coloca no tempo à frente, iluminando os objetos para que nós tenhamos uma perspectiva do que seria o agora da forma no passado, ou seja, a forma já estava lá, foi iluminada pelo futuro e nós vemos isso no presente. Então, isso é uma coisa absurdamente complexa. É difícil de trazer para vocês também numa linguagem muito simples. É como diz o Horácio, né? A brevidade se opõe à clareza. Então, se eu estou querendo ser breve aqui, eu não consigo ser muito claro muitas vezes, mas a tentativa é essa, tá? Então, esse estudo ele pode ser mais delongado dentro dos livros, dentro das minhas obras sérias. Se realmente tiver um interesse na investigação, que seria o que a gente está pretendendo para uma alta cultura, para um verdadeiro desenvolvimento das obras que pessoas no passado deixaram em aberto para que outras pessoas prosseguissem da mesma maneira que eu vou fazer aqui. Então, talvez um dia eu não consiga ser muito claro em todos os conteúdos, e alguma coisa ou alguma inspiração também surge de tudo isso. A ideia é mais ou menos essa, tá? Então fiquem com esse conteúdo bem próximo da forma que eu quero estabelecer, que são vídeos curtos longos, são vídeos de menos de 10 minutos, no entanto, eles não vão ser tão curtos quanto um shorts para que se tenha alguma consistência dentro do que está sendo apresentado, como esse, né? Então, esse estudo, só finalizando aqui para vocês, ao final da frase, né, eu também digo que ele é feito dentro da consciência. Então, é o estudo da sequenciação dialética do tempo na consciência. Então, é na nossa consciência, obviamente, e a gente precisa utilizar um objeto. Então, é pelo objeto do ser. O ser é um objeto em movimento. A gente não pode utilizar um objeto estático exatamente pelo fato de que ele vai interseccionar esses três tempos, né? Então, tem que ser um objeto que é ambivalente em cada um deles, né? A gente vai verificar isso mais aprofundadamente, é claro, na obra principal, que é o chão que eu utilizo pisando nele e fortificando nele para produzir todas as opiniões que chegam aqui até vocês, tá bom? Então, fiquem aí com esse conteúdo e tem mais alguns saindo por aí. E acho que é isso. Até mais. Fiquem com Deus.